Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como de praxe, a comissão gostaria de saber de onde são, por gentileza. A gente sabe que tem gente de todo o país, temos estudantes, temos advogados, temos médicos também, assistente social. É interessante a gente saber. Olha, Jordana do Piauí, Inês de Americana, a Monique, advogada aqui do Rio, a Gilciane, de Nova Iguaçu, também do Rio, Cilsa de Piracicaba, Andreia da capital, Ana Paula Pedroso, de Cuiabá, ela vem sempre, nos assiste sempre, Direito 2021 de Lavras, de Minas, a Sayonara é estudante lá de Natal, Marcelo de Brusque, está bem rápido aqui, Guarulhos, Paraty, Uberlândia, boa noite a todo mundo, obrigada pela presença. A Nira daqui, de Pinda, nossa querida amiga, Mariane, estudante de Foz do Iguaçu, Sueli de Pinda, boa noite a todos, obrigada. Hoje, queria começar dando primeiro parabéns para os nossos convidados, né, doutor Ivani Bramante, doutor Sodero, e por terem aceito o convite de estarem aqui hoje falando desse assunto que também nos interessa muito, a minha Roberta principalmente. E eu e a Roberta pensamos em ter os dois aqui hoje, por causa do Dia dos Professores, por um apreço especial pelos dois. Doutora Ivani, quando eu era presidente da Comissão de Direito do Trabalho, eu falei com ela que eu só ia começar as palestras aqui de Pinda se ela fosse a primeira a palestrar, e quando ela teve vaga na agenda, foi quando começou o nosso ciclo de palestra aqui em Pinda, a nossa também aqui de previdenciário, eu e a Roberta, nós entramos num consenso que teria que ser o doutor Sodero a ser o primeiro. Então, para nós é muito importante e é um prazer enorme ter os dois aqui, e eu agradeço imensamente a presença. Eu queria passar a palavra para a Roberta. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos virtualmente a Pindamonhangaba. A Comissão de Direito Previdenciário de Pinda está muito feliz com a presença de todos vocês, especialmente da nossa professora querida Ivani e também do professor Sodero, do meu sogro. Gostaria de aproveitar o dia de hoje, é um dia muito especial e vocês dois são referências no ensino jurídico, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera previdenciária. E o Sodero, além de tudo, ele foi meu professor na graduação, me deu a disciplina de Direito Administrativo, foi um excelente professor à época, tanto é que eu gabaritei essa matéria no exame da OAB, então graças aos seus ensinamentos. E além de tudo, não só professor de matéria jurídica, mas professor da vida, né? A profissional que eu me tornei hoje, eu devo muito aos ensinamentos do Sodero. Muito obrigada. E a professora Ivani também sensacional, muito fera em todos os assuntos que aborda e está sempre aí tratando de temas super interessantes e novidades. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem o dia de hoje. Estamos muito felizes com a presença de vocês dois aqui, doutor Sodero e doutora Ivani. E aproveito para deixar um recadinho com vocês, que mais uma vez nós conseguimos renovar a parceria com a editora Lujur, e o Luiz nos concedeu o cupom de desconto na aquisição de qualquer obra da editora. É um cupom de 10% de desconto, válido por 7 dias, e vou colocar aqui no chat para vocês o link para acesso ao site da editora, bem como o cupom de desconto. Então, aproveitem a oportunidade, porque lá tem várias obras relacionadas ao direito previdenciário interessantes para a nossa atuação no dia a dia. Desejo a todos um excelente evento e fica desde já o convite para que nos acompanhem todas as quintas-feiras na nossa quinta previdenciária. Obrigada.
Eu queria agradecer a presença também da Simone Bramante, filha da doutora Ivani, que está aqui presente para homenageá-la nesse dia também. Então, hoje o assunto vai ser sobre o limbo jurídico previdenciário trabalhista. Doutora Ivani Bramante, ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora e mestre pela PUC de São Paulo, especialista em relações coletivas de trabalho pela OIT. É graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora titular de Direito do Processo de Trabalho do curso de graduação da Faculdade de São Bernardo do Campo. Ela foi também desembargadora, foi procuradora do trabalho. Ficamos sabendo hoje que ficou um período aqui da 15ª Região, aqui pertinho da gente, Jacareí, e é professora em cursos de pós-graduação. O doutor Sodero, José Roberto Sodero Vitório, ele é nosso palestrante convidado, apresentador convidado, é advogado, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aqui de São Paulo, pós-doutor em Bioética, Saúde, Direitos Humanos e Ambiente do Trabalho pela Universidade de Salerno, na Itália, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNSA, na Argentina, mestre em Ciências Ambientais pela Unital, pós-graduado em Direito Empresarial, coordenador e professor de cursos de pós-graduação, e graduado pela Unital, palestrante convidado da OAB e da Escola Superior de Advocacia. Com a palavra, doutora Ivani. Bom, inicialmente, meu boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Nós estamos aí com quase 100 pessoas nos assistindo de várias cidades, de vários lugares do país, né? Hoje também é dia do professor, eu quero fazer uma homenagem especial ao doutor Sodero, meus cumprimentos como amigo e agora como professor, um ótimo professor, que transita muito bem na área de direito do trabalho, direito previdenciário e direito sindical, né? Que ele tem aí a expertise na advocacia nessas 3 áreas, e a quem eu estimo muito. Minha colega e amiga, né, Adriana, você é uma pessoa muito querida para mim, e sempre que eu posso, eu estou aí na OAB de Pindamonhangaba e colaboro, porque eu gosto muito da OAB. Você faz um excelente trabalho aí na OAB. E a Roberta, minha queridinha Roberta, sempre presente em todas as palestras que eu dou aí na região e para vocês. O nosso tema hoje é limbo jurídico trabalhista previdenciário, e a própria palavra limbo já leva uma indignação, né? O que é limbo, né? E a gente diz assim, olha, a gente costuma dizer na religião que limbo, o indivíduo não está nem no céu nem no inferno, ele está no meio do caminho, não é isso? Então, é exatamente isso, o trabalhador não está nem protegido pelo direito previdenciário, não está nem protegido pelo direito trabalhista, então ele está no limbo. Não se sabe se ele vai ser protegido pelo direito previdenciário ou se ele vai ser protegido pelo direito trabalhista. E, na verdade, ele está lá naquela situação que ele não tem uma proteção legal. Ele está numa anomia, numa falta de norma, não é isso? Numa anomia jurídica. Nós não temos norma jurídica para tratar dessa situação que nós estamos aqui. Vamos falar hoje para vocês. Essa situação ela ocorre nos afastamentos previdenciários por incapacidade para o trabalho. É só nessa situação. Afastamento previdenciário por incapacidade para o trabalho. Então, são 4 tipos, né, de afastamento. Ou o indivíduo afasta por auxílio-doença comum, ou auxílio-doença acidentário, ou aposentadoria por invalidez comum, ou aposentadoria por invalidez acidentária. Então, ou auxílio-doença, tanto faz. Às vezes, ele não tem nada relacionado com o trabalho, a doença dele é comum, ou a invalidez dele é comum, e às vezes é circunstância relacionada com o trabalho. Mas, de qualquer forma, ele fica afastado um período, né, fica coberto pela Previdência Social com os benefícios, mas chega um determinado momento que ele tem alta médica. E esta alta médica, às vezes, ela é uma alta médica devida, ou realmente houve uma recuperação da capacidade para o trabalho. Mas nós sabemos que a autarquia previdenciária, muitas vezes, a perícia dá alta médica sem que o indivíduo esteja realmente capacitado para o trabalho. E ainda existe uma obrigação legal da autarquia previdenciária de reabilitação profissional
para depois dar alta médica para o indivíduo. Mas esta fase nunca e jamais é cumprida pela autarquia previdenciária. Eu não vejo nenhuma alta médica ser precedida, vamos dizer assim, de uma reabilitação profissional. E quando existe, porque é necessário uma equipe interdisciplinar para fazer uma reabilitação profissional, eu preciso de um médico, de um psicólogo, de um sociólogo, às vezes de um fisioterapeuta. E quando ela existe, o INSS encaminha o trabalhador para um mero curso de computação, por exemplo, de 2, 3 meses, e diz: você já está apto para o mercado de trabalho e volta a trabalhar. Às vezes o indivíduo não tem capacidade para o trabalho, porque realmente as condições de saúde dele ainda permanecem inalteradas. E, por vezes, embora a condição de saúde dele esteja adequada, ele tem alguma sequela, ele não consegue voltar para o mesmo ambiente de trabalho, para a mesma função antes exercida. E como ele não tem reabilitação pelo INSS, ele não tem capacitação para outra função, às vezes ele não consegue voltar, porque a empresa não tem onde colocar esse indivíduo. Ele não tem capacitação para outra função, ele não é reabilitado, e às vezes na empresa nem existe outra função compatível com o seu estado de saúde, né? E ele fica no limbo também por falta de, no posto de trabalho, uma função adequada ao seu estado de saúde. E nós tivemos um caso que foi um caso que ficou famoso, em que a empresa não tinha onde colocar os trabalhadores e ia colocando tudo dentro de uma sala. Aí chegou uma hora que a sala tinha uns 30 trabalhadores lá esperando, aguardando aonde que ia colocar para trabalhar. Essa sala era uma sala no fundo da produção, envidraçada, e logo ela foi apelidada de aquário. E toda vez que os empregados saíam daquela sala para ir ao banheiro, para ir para o refeitório, eles tinham que passar por dentro da produção, e os trabalhadores imitavam sirene de ambulância, numa verdadeira, né, assédio moral coletivo, vamos dizer assim, tanto da empresa quanto dos próprios empregados, com relação àqueles trabalhadores, que foi necessário uma ação civil pública pelo Ministério Público, e na ocasião eu era do Ministério Público, para coibir esse tipo de conduta da empresa e tentar readequar esses trabalhadores. Porque também não adianta a empresa não deixar ele voltar, ou deixar voltar e não dar serviço, né? Não dá trabalho. E outras situações em que nós tivemos, o empregado voltou a trabalhar, mas não havia local para sua readaptação, e ele simplesmente ficava sentado no banheiro o dia todo sem fazer nada, como se fosse ficar de castigo. E nem vou aqui falar dos apelidos, né, que esse trabalhador ganhou de ficar ali de prontidão no banheiro. Então, essas questões que eu queria trazer, o que é o limbo jurídico trabalhista previdenciário, né? É aquela situação em que o trabalhador tem alta médica indevida pelo INSS, porque ele não está totalmente capacitado e nem, talvez capacitado, mas não reabilitado, e ele volta ao trabalho e a empresa não o recebe no posto de trabalho, entendendo que ele ainda está incapacitado, ou o recebe no posto de trabalho, mas não lhe dá trabalho. Muitas vezes fala para ele ficar em casa aguardando uma solução. E ele fica em casa aguardando uma solução, detalhe, sem salário. Sem salário. Então, é essa situação em que não há cobertura nem previdenciária e nem trabalhista, né? E nós temos aqui muitos efeitos jurídicos do afastamento previdenciário. E eu tenho várias situações de limbo, estudando aí o limbo, eu fiquei imaginando, bom, uma coisa é o trabalhador ser segurado, ficar afastado pela Previdência, ter uma alta médica indevida, voltar para a empresa entender que ele ainda está doente, não o receber no posto de trabalho. Mas fique pensando naquela situação do trabalhador que não é registrado, trabalha na empresa e não é registrado e não tem condição de segurado. Quando ele fica doente, aí ele não tem nada mesmo, ele não tem nem a proteção previdenciária e nem a trabalhista em nenhum momento da vida dele.
E eu tenho aquela outra situação em que o indivíduo é, sim, registrado, mas ele não tem a carência. Nós sabemos que o auxílio-doença comum tem carência. O auxílio-doença acidentário não tem, mas quando ele é afastado por auxílio-doença comum, ele também não tem como se dirigir ao INSS e buscar uma proteção. Eu tenho uma outra situação do autônomo. Quantos autônomos que ficam doentes e às vezes estão em atraso com o INSS, perderam a condição de segurado e não conseguem se afastar e também não conseguem trabalhar? É outra situação de limbo. Então, o limbo ele se dá não só na relação empregatícia, mas também na relação de autonomia. E nós temos uma outra situação do avulso. O avulso, ele se apresenta no posto de trabalho e ele é escalado. Se ele está doente, ele não vai se apresentar. E quem é que vai? E às vezes ele não consegue se afastar pela Previdência Social, né? Porque ele também não tem carência ou qualquer coisa assim. Ou ele vai lá e não passa na perícia, a perícia diz que ele está bom, manda ele voltar a trabalhar e ele não consegue se apresentar no posto de trabalho. É uma outra situação de limbo do avulso. E agora a reforma trabalhista criou uma outra situação de limbo, que é o intermitente. O intermitente, ele só trabalha quando é chamado. Ele vai voltar a trabalhar para quem? Porque ele não vai nem conseguir aceitar nenhum chamado para trabalhar. Então, essa é uma situação pior ainda, né, do intermitente, que ele, às vezes, não tem a condição de segurado, ele não tem a carência cumprida, ou ainda que ele fique afastado pela Previdência quando ele volta a trabalhar, como ele depende do chamamento, qualquer empresa que o chame para trabalhar, ele vai dizer não. Ele vai dizer, não posso, estou doente. Como é que ele vai trabalhar doente, né? E se a empresa descobrir, não vai chamá-lo, evidentemente, ou as empresas para quem ele trabalha. Então, uma outra situação de limbo jurídico trabalhista previdenciário. Então, quando a gente fala de limbo, o limbo é bem mais amplo do que o mero trabalhador que é segurado, que está em dia, né, com a Previdência Social, que ostenta a condição de segurado, que se afasta. Então, veja, a questão refoge até mesmo a relação de emprego, para abarcar outras situações. Mas aqui hoje com vocês eu vou falar só do limbo da relação de emprego, né? Porque é a mais complicada, vamos dizer assim. É uma das mais complicadas. Pois bem, nós temos 3 fases do limbo, ou as 3 fases de cobertura de direito previdenciário e trabalhista na vida do indivíduo que está incapacitado para o trabalho. Eu tenho a fase antes do afastamento previdenciário, a fase durante o afastamento e a fase do depois. Então, antes do afastamento previdenciário, ele tem aqueles 15 dias que a empresa tem que pagar o salário para ele, né? E aí, depois dos 15 dias, é que a empresa encaminha ele para o INSS. E aí, o que acontece na prática? Às vezes, a empresa não encaminha o indivíduo dentro dos 15 dias para o INSS. Não encaminha e ele tem a sua situação agravada, né? Não faz o encaminhamento. Então, esses primeiros 15 dias a empresa paga e após os 15 dias, a partir do 16º dia, quem paga é o INSS, mas às vezes ele não consegue se afastar exatamente dentro do 16º dia. E a empresa não paga salário para ele. Até ele conseguir lá marcar a perícia, agendar e não sei o quê, ele come o quê? Nada, porque ele não tem salário. A empresa só paga os primeiros 15 dias, né? Esses primeiros 15 dias, nós consideramos salário. Aqui a Justiça do Trabalho diz isso é salário. Mas, pasme, a Justiça Federal diz, não, isso não é salário. Não tem trabalho, não é salário, é indenização, então não precisa recolher contribuição previdenciária. Ótimo! Eu não recolho contribuição previdenciária desses 15 dias, então também não vai contar para fins de aposentadoria do fulano lá no fim das contas? Como compatibilizar isso daqui? É uma coisa difícil de resolver isso. E isso está acontecendo todo santo dia. A Justiça Federal diz, não precisa pagar a contribuição previdenciária dos primeiros 15 dias. E isso não vai cair no quinis do trabalhador, isso vai dar problema no futuro. Como que nós vamos contar isso se agora a Previdência é só por tempo de contribuição? Né?
Então, esse já é um outro ponto que eu estou trazendo para vocês de reflexos do limbo que nós temos que verificar. Ainda, nós temos o encaminhamento médico, que não é feito. Eu tenho um caso de um trabalhador que pulou do caminhão e bateu a perna na guia, e a empresa não encaminhou ele imediatamente, assim que ele se machucou, né? Não fez o encaminhamento no tempo oportuno. Ele estilhaçou o osso, que ficou encravado na musculatura. No fim, ele tinha diabetes, aquilo gangrenou, ele teve que cortar a perna por falta de encaminhamento no tempo adequado. E nesse período que ele não estava encaminhado, ele ficou em casa, indo no médico, no outro, não foi para a Previdência Social, a empresa só pagou os 15 dias e ele ficou sem salário ainda durante esse período. Então, olha a situação grave dos descumprimentos dos deveres patronais nos primeiros 15 dias. Então, nós temos milhares de problemas só com esses 15 dias, né? Depois do 16º dia em diante, aí o trabalhador fica a cargo da Previdência. Se ele, lógico, passar pela perícia médica e ela for positiva, ele vai ficar afastado. Neste período, o contrato de trabalho está suspenso. Então, nos primeiros 15 dias, ele está... a suspensão, e depois você tem a interrupção do contrato de trabalho, né? Do 16º dia em diante, está interrompido. Ele não trabalha, mas também não tem salário. Só que, na prática, o contrato de trabalho, ele tem as obrigações principais e as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, elas independem da prestação de serviço. Por exemplo, plano de saúde, cesta básica, não está conectada com a prestação de serviço. Então, o que suspende não é o contrato de trabalho, e o que interrompe não é o contrato de trabalho, é só a prestação de serviço. As outras obrigações acessórias da empresa, elas continuam existindo. E se for acidente de trabalho, existe inclusive o dever de continuar recolhendo fundo de garantia. E na prática isso não acontece. O trabalhador fica sem plano de saúde, porque era cortado, principalmente plano de saúde com contribuição do trabalhador, porque às vezes a empresa paga uma parte, o trabalhador paga outra. Como ele não está trabalhando, ele está afastado pela Previdência, ele não paga o plano de saúde, a parte dele, a empresa acaba cortando. Às vezes existem empresas que têm 2 planos de saúde, um para quem está na ativa e outro na inativa, porque é mais baratinho e aí a cobertura é menor, vamos dizer assim. E o trabalhador que sai doente, pensa que vai ter tratamento enquanto está doente, aí ele chega no plano de saúde, o plano de saúde mudou, é outro. E ele não tem a cobertura para se curar. E ele fica numa situação dificílima, porque além de estar afastado pela Previdência, ele precisa se tratar, ele precisa do plano de saúde para melhorar, e ele não tem esse benefício. Muitas empresas cortam a cesta básica. Ora, se ele está afastado pela Previdência, ganha 5 mil na empresa, e lá na Previdência passa a ser 2,5, porque é pela média, né? De tudo que ele contribui, ele tem uma defasagem salarial, fica sem plano de saúde, tem que comprar remédio e ainda fica sem a cesta básica. E isso sempre acontece, deságua aqui na Justiça do Trabalho. Tem alguns casos de auxílio creche. A empresa fala assim, bom, a mulher está em casa doente, né? Ela pode cuidar da criança, vou parar de pagar auxílio creche. Ela está em aposentadoria por invalidez, então ela toma conta da criança. Olha que coisa interessante, corta o auxílio creche. Muitas empresas deixam de aplicar a norma coletiva, porque entende que se o fulano está afastado, a norma coletiva não tem que ser aplicada mais. Então, não tem nenhum benefício da norma coletiva, mas é cumprido, suspende tudo. E o trabalhador, muitas vezes, parte da remuneração dele é em benefícios in natura. É cesta básica, é plano de saúde, é auxílio creche e outros benefícios. Se ele for ter que tirar do bolso para cobrir esses benefícios, ele não sobrevive. Então, tudo isso acontece, tudo isso vem aqui sendo discutido na área trabalhista, sem contar, Adriana, as despedidas, quer durante os 15 dias, em razão do estado de saúde que é discriminatória, e quer as despedidas que são feitas enquanto o trabalhador está afastado pela Previdência.
Se o contrato está interrompido ou suspenso, nós não podemos demitir o trabalhador. Vai dar despedida discriminatória. E nós temos muitas pessoas despedidas neste período. A empresa já quer logo se livrar, né? Tem alguns casos de afastamentos curtos que chegam um determinado momento que a empresa não quer nem receber mais os atestados de saúde. Ela diz assim, olha, para o RH, se vier 2, 3 atestados de saúde, já manda embora, porque é problema. Aí vai ser problema para nós, né? Então, nós temos esse tipo de situação. Vocês podem estar se perguntando, nossa, mas que professora pessimista. É que eu estou no justiça de trabalho, só vem desgraça aqui, né? As coisas boas não vêm. As empresas que cumprem direitinho as normas trabalhistas não chegam até nós, né? Só chegam essas coisas. Então, eu estou colocando para vocês o lado feio, né, da relação trabalho-capital, o lado ruim, para mostrar que nós temos aí que lutar para que todos estejam do lado bom, daquele lado das empresas que têm compliance na área da gestão dos afastamentos previdenciários, que realmente cuidam dos trabalhadores, né? Não estou generalizando, né? Só estou mostrando aí a realidade que eu vivencio dentro da Justiça do Trabalho e os casos que aqui comparecem. Então, nós temos aí o artigo 60 e 63 da Lei Previdenciária, que fala da licença remunerada dos primeiros 15 dias, e nós temos os artigos 475 e 476 da CLT, que fala do afastamento durante, né, o afastamento previdenciário, que o contrato fica interrompido, e o artigo 59 também da Lei Previdenciária, que trata desse assunto, a Lei 8.213, tá? Agora, quais são os direitos que o trabalhador tem durante o afastamento? É vedada a dispensa, é necessário manter todas as vantagens que não decorrem da efetiva prestação de serviço, né? O trabalhador tem o direito de computar o tempo de serviço quando ele está afastado, se ele estiver afastado por doença do trabalho. Por exemplo, se ele tem anuênio, biênio, quinquênio, eu tenho que contar, porque que culpa ele tem de ter sido afastado por doença do trabalho? E às vezes a doença do trabalho é por dolo e culpa da empresa, ou por negligência, imperícia, imprudência da própria empresa, né? Ele tem direito ao 13º proporcional, então até o período que ele trabalhou a empresa paga, depois é o INSS, e a empresa tem que recolher o fundo de garantia se for acidente de trabalho. Muitas vezes o sindicato negocia um complemento de auxílio-doença, porque se o trabalhador ganha 5 mil na empresa, se afasta e ganha 2 mil só do INSS, por exemplo, porque a renda dele, né, de tudo que ele contribuiu, abaixa muito, o sindicato, às vezes, negocia um complemento de auxílio-doença. Então, nós precisamos ver também se a categoria desse trabalhador traz esse benefício para ele, né? E aí nós temos os direitos e as questões que ocorrem depois do afastamento previdenciário, depois que o INSS dá a alta médica, né? Quando o INSS dá alta médica, o primeiro ponto que nós temos que analisar é o seguinte: o INSS é uma autarquia, é poder público, está praticando um ato administrativo. Então, aquela alta médica, ela tem uma configuração de ato administrativo. Então, existe uma presunção de veracidade, uma presunção de legitimidade que aquela perícia médica está correta. Mas, estranhamente, o trabalhador chega na empresa e o médico da empresa vai avaliar, né, fazer o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, e às vezes o médico da empresa diz, olha, você não está bom. E aí a empresa, obedecendo o que o médico dela, né, o parecer do médico dela, o laudo do médico dela, diz, olha, você não pode trabalhar, volta para o INSS. Pô, mas o INSS acabou de dar alta médica para ele, e fica aí uma briga, né, entre o que vale mais, o laudo médico da empresa ou o laudo médico do INSS? Ora, sob o ponto de vista de profissionalidade, os dois são médicos. Sob o ponto de vista do Conselho Regional de Medicina, da ética médica, os dois gozam da mesma presunção de veracidade e legitimidade, só que o médico do INSS ele tem um atributo de ser funcionário público. Então, se nós formos sopesar, o laudo do INSS vale mais do que o laudo médico da empresa.
Então, o laudo médico da empresa não pode imperar, né? Se o INSS diz que o trabalhador está apto, a empresa tem que receber esse trabalhador no posto de trabalho. E outra, o contrato que estava interrompido, que estava suspenso, ele deixa de ficar interrompido, ele entra em marcha e o trabalhador está à disposição da empresa. Então, o salário já está correndo, né? O artigo 4º diz que considera-se trabalho, considera-se como tempo de trabalho quando o trabalhador está à disposição da empresa, que é o artigo 4º da CLT. Mas, estranhamente, às vezes a empresa manda o trabalhador voltar para o INSS, até que ele marca outra perícia, ou até que ele reagenda, e às vezes ele até passa por outra perícia, mas ele, nessa outra perícia, também é reprovado, ou ele não consegue voltar para o INSS, né? Então, o que nós dizemos é o seguinte, é do empregador o ônus de desconstituir a veracidade e a legitimidade do laudo do INSS, que é um ato administrativo. A empresa não pode, ao seu alvedrio ou pelo médico da empresa, decidir diferentemente não aceitar o trabalhador no posto de trabalho, né? Porque entre esses dois laudos tem que prevalecer o laudo do INSS. Então, qual é a obrigação da empresa? Recebe o trabalhador no posto de trabalho e dá trabalho a ele, e paga-lhe o salário. Mas se realmente houver uma dúvida que ele está incapacitado, se realmente houver uma dúvida de que o laudo do INSS está incorreto, então o empregador faz o compliance e a gestão do afastado, pega esse trabalhador, deixa ele em casa, mas paga o salário a ele. A empresa pode, inclusive, fazer o trabalho de reabilitação profissional e readaptação às suas expensas, guardar todos esses gastos corporificados e a empresa entrar com uma ação contra o INSS, se voltando contra a alta médica indevida. A empresa não tem legitimidade para pedir o restabelecimento do benefício do trabalhador, mas ela tem a legitimidade de impugnar a alta médica indevida, porque no frigir dos ovos, o que o INSS está fazendo, se realmente ficar provado que a alta médica é indevida, ele está jogando e carregando aos ombros da empresa uma responsabilidade que não é da empresa. E ainda com um agravante, que esta doença pode, às vezes doença comum virar doença do trabalho, ou às vezes doença do trabalho ficar agravada, até caminhando para uma aposentadoria por invalidez, e a empresa sofreu uma ação regressiva do INSS para vir buscar dela todos os benefícios previdenciários pagos. E nós aqui entramos até com a questão da má-fé do INSS, do convenir e contra factum próprio, né? do descumprimento dos deveres de boa-fé, às vezes de um laudo indevido, de uma alta médica indevida do INSS, jogando a responsabilidade nos ombros da empresa. E mais, se a empresa fica com este encargo, ela vai ter o seu índice de sinistralidade aumentado, ela vai ter o FAP-NETEP dela aumentado, às vezes ela é grau de risco 1, ela pode passar para grau de risco 2 ou 3, se ela tiver 10 empregados nessa situação, ela pode ter um índice de sinistralidade aumentado, e isso, além de encarecer, vamos dizer assim, o aspecto tributário, né, que a empresa também tem que cumprir perante o empregador. Olha que situação difícil, né? Que o empregador fica. Então, nós temos que olhar os dois lados, o lado do trabalhador, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho de um lado, e de outro lado, a livre iniciativa e os encargos do empregador na medida do limite legal, porque não extrapola o limite legal, dar uma alta médica indevida para o empregado e jogar nos ombros da empresa aí os encargos que ela não tem, né? Que não é um encargo que não é dela. Por isso ela pode fazer o compliance de gestão desses afastamentos e buscar o ressarcimento de volta contra o INSS antes que o INSS crie essa situação e venha buscar da empresa a ação regressiva previdenciária. Então, o que nós falamos mesmo é uma situação preventiva.
Na verdade, a empresa tem que ter a prevenção do acidente para que eles não ocorram, a prevenção das doenças para que elas não ocorram, e, num segundo momento, diante do limbo, também uma situação de prevenção das ações regressivas previdenciárias. Então, a empresa tem que ficar sempre, como se diz, armada na prevenção, né? Sempre armada na prevenção. Então, esse é o limbo jurídico trabalhista previdenciário, né? Nós temos aí as contradições médicas que acaba, e quem acorda sempre arrebenta do lado mais fraco. Quem fica nessa ping-pong é o trabalhador, e ele fica sem cobertura nenhuma, né? Por isso, muitas vezes eles entram com ação trabalhista para pedir o quê? Que o judiciário determine o pagamento dos salários nesse período. Enquanto não se resolve se ele realmente está incapacitado ou se ele realmente está capacitado. Enquanto não se resolve essa situação, a empresa paga os salários. Muitas vezes a empresa paga os salários e, concomitantemente, o trabalhador entra com uma ação de restabelecimento do benefício lá na área federal, né? E esse salário que a empresa paga, ele pode depois tentar se ressarcir junto ao INSS, por conta de que houve aí uma lacuna em que o INSS não cobriu, não fez a cobertura. Essa ação, chamada ação regressiva reversa, eu tenho alguns casos que alguns alunos fizeram e entraram, mas só uma deu certo até agora. Uma delas, o trabalhador entrou com uma ação previdenciária de restabelecimento do benefício e o juiz deu uma liminar de restabelecimento imediato de benefício. E ele recebeu dos dois lugares, ele recebeu do INSS e recebeu da empresa, e a empresa não sabia disso. Quando ela entrou com a ação regressiva, o INSS disse, mas eu paguei o benefício, né? Teve uma outra que não foi por força de decisão judicial que a empresa teve que pagar salário, ela pagou salário por mera liberalidade. E na ação regressiva previdenciária, o judiciário também disse, olha, você pagou o salário por mera liberalidade, você não foi obrigado pela Justiça do Trabalho a pagar esse salário, né? Então, olha que coisa interessante, né? O trabalhador é obrigado, então, a entrar com a ação trabalhista, para o juiz trabalhista condenar, pagar no salário, para a empresa poder se ressarcir do INSS. Se não tiver isso, você não consegue se ressarcir. Então, por mera liberalidade, o empregador não vai poder fazer um compliance, fazer uma requalificação, fazer uma readaptação e depois buscar do INSS. Então, nós temos muitas controvérsias, esse campo ainda está aberto, não é regulamentado, é um nicho excelente para a advocacia trabalhista, né? A advocacia trabalhista tem aí um nicho para trabalhar tanto para o lado do trabalhador quanto para o lado da empresa. O doutor Sodero vai ter uma fala aí nesse sentido, porque ele faz esse compliance para as empresas, e eu gostaria até que ele explicasse para como é que né, que é feito esse compliance. Mas só para resumir, para eu também não adentrar no horário do doutor Sodero, eu quero dizer o seguinte, quais são os princípios constitucionais e os textos legais que nós podemos invocar, tanto na ação de limbo jurídico trabalhista previdenciário, para buscar os salários do trabalhador enquanto não se resolve essa situação, quanto a empresa buscar ação regressiva em cima do INSS de tudo que ela paga para o empregado, quando o empregado realmente não pode trabalhar, enquanto a situação não se resolve, né? Eu tenho duas convenções internacionais da OIT, a 155, que trata do meio ambiente de trabalho, e a 161, que diz que as condições de trabalho devem ser adaptadas ao homem, não o homem às condições de trabalho. Então, não dá para adequar ou requalificar ou readaptar alguém se a empresa não tem um local para colocar ele, porque as condições de trabalho é que têm que ser adaptadas ao empregado, né? E não o empregado se adaptar às condições de trabalho. E nem sempre a empresa tem um tipo de serviço adequado para aquela situação, né, do empregado. O princípio da proteção da saúde e da proteção do meio ambiente, artigo 6º, artigo 7º, inciso 22, 28, artigo 96 e artigo 200 e seguintes da Constituição Federal, e também todo o capítulo da CLT, o artigo 156 e 157 seguintes, que trata das normas de medicina, higiene e segurança do trabalho.
Nós trabalhamos muito com o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O artigo 1º, inciso 3 e 4, o valor social do trabalho. A função social da empresa, a empresa corre o risco da atividade econômica, e também com relação ao INSS que dá alta médica indevida, se realmente ficar aprovado por perícia médica desempatadora, vamos dizer assim, essa questão do princípio da boa-fé, da falta de boa-fé, né? Não é a existência mas a falta da boa-fé do próprio INSS, né? E o princípio da não discriminação, nós não podemos discriminar um trabalhador e deixar ele aí jogado para lá e para cá, sem nenhuma proteção, né? A teoria do risco da responsabilidade social, antes nós tínhamos o risco do empreendimento, agora não, agora é o princípio da teoria do risco social. É por isso que o INSS tem que dar proteção e por isso que a empresa paga todos os tributos que paga, porque a responsabilidade é social, não é uma responsabilidade só da empresa hoje, né? Hoje a responsabilidade dele é compartida com a sociedade, né? O princípio da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, e aqui a gente entra com as leis que tratam dos atos administrativos, e mais ou menos é isso que eu queria trazer para vocês. Nós temos uma vasta jurisprudência dos TRTs, do TST. Se vocês entrarem no site do Jus Brasil e colocar lá limbo jurídico trabalhista previdenciário, vai ter lá umas 50, 100 páginas, nem sei quantas páginas de jurisprudência, né? Tem alguns casos que o empregado pede rescisão indireta por causa do limbo e o judiciário dá. Tem alguns casos que o trabalhador é despedido e ele está na situação de limbo e o judiciário manda reintegrar, às vezes ele tem estabilidade do acidentado, então manda reintegrar esse trabalhador. Existem ações para pedir restabelecimento do plano de saúde, da cesta básica, existem muitas ações durante esse período. E ainda nesse período de limbo, eu quero dizer outra coisa, como ele não recebe benefício e ele também não recebe salário, se ele ficar 1, 2, 3 anos, ele vai perder a condição de segurado. Olha o dano que dá para esse trabalhador, porque se a empresa não está pagando salário, não está recolhendo previdência, ele chega um determinado momento que ele nem consegue voltar e fazer o restabelecimento do benefício, porque a esta altura ele já perdeu a condição de segurado. E eu tive um caso que a pessoa tinha problemas psicológicos, ela tinha síndrome do pânico, ela teve uma alta médica indevida, e ela, por conta do pânico, ela não se apresentou, nem se apresentou na empresa. E ela ficou mais de 2 anos trancada em casa, passando fome, com o auxílio da vizinhança. Quando a vizinhança resolveu chamar um advogado para resolver o problema dela e entraram com a ação, a Justiça do Trabalho disse que tinha tido a prescrição, porque ela estava no limbo há mais de 2 anos e ela não fez nada. E ainda deu uma prescrição para uma doença que era uma doença psicológica, em que a pessoa ainda estava incapacitada para o trabalho, do seu ponto de vista psicológico, e aqui no tribunal, né, caiu comigo lá, eu afastei a prescrição, porque contra o incapaz não corre prescrição. Então, não havia nem sequer iniciado o curso da prescrição, e foi o que salvou, porque voltou para o 1º grau e aí julgaram o mérito. Mas nós temos inúmeras situações de limbo, algumas catastróficas, e algumas, Adriana, a pessoa morre, falece na situação de limbo, né? Em algumas, a empresa dá falta grave por abandono. Manda uma cartinha, o indivíduo não aparece porque ele está correndo atrás do INSS, ele está tentando restabelecer benefício e ele não aparece na empresa. Dependendo da doença, é psicológica, ele também não sabe, ele está meio perdido, não sabe o que fazer, e ele acaba recebendo uma cartinha de abandono, e quando ele vai ver, ele está com o contrato rescindido por abandono de emprego. Porque tem uma súmula do TST que diz que o indivíduo que tem alta médica da Previdência, que não se apresenta no posto de trabalho no prazo de 30 dias, pode ser despedido. Olha que coisa, pode ser despedido por falta grave. Olha, sem considerar o tipo de doença. E se for uma doença psicológica como essa que eu disse para vocês, da síndrome do pânico,
né? Então, olha quantas questões nós temos aqui para a advocacia nadar de braçada, vamos dizer assim, nesse cipoal de problemas jurídicos que está sem solução até hoje, e essas questões elas vêm desde os idos de 2009, por aí que começou a situação de limbo, acirrou com as altas médicas programadas do INSS, acirrou com o pente fino, né? E acirrou com essa questão da prova de vida, que às vezes o fulano não vai lá fazer a prova de vida, corta o benefício dele e ele tem que voltar a trabalhar. Então, todas essas simbioses entre todas as posturas do INSS acaba resvalando na área trabalhista e as posturas empresariais acabam resvalando na área previdenciária. E esse que é o bonito do direito. O direito ele é uno, né? Ele só é compartimentado por questão pedagógica, vamos dizer assim, mas como o direito é uno, ele acaba se interpenetrando todas as vertentes do direito. Aqui nós falamos de direito administrativo, falamos de direito trabalhista, previdenciário, falamos de direito constitucional, né? E falamos de responsabilidade civil, de reparação de dano moral e tudo mais, que tem milhares de pedidos de dano moral também por causa do limbo jurídico trabalhista previdenciário, que envolve o direito civil. Então, eram essas questões que eu queria colocar para vocês. E o advogado ele tem que ser especialista assim, em determinada matéria, mas sem descurar da visão holística do direito, né? Principalmente o direito constitucional, que é a nossa linha mestra para a advocacia. Eu devolvo a palavra mais uma vez, obrigada, e fico aqui à disposição de perguntas do público e dos nossos ouvintes. Obrigada. Doutora Ivani, sempre brilhante. Eu vou passar para o doutor Sodero, então, fazer as considerações dele. Primeiro, uma boa noite para todos. É um prazer para mim estar aqui na minha OAB, porque a minha OAB é do registro de Pindamonhangaba, onde eu resido. Então, para mim é um prazer estar aqui. Queria parabenizar a Comissão de Direito Previdenciário, nas pessoas da Adriana e da Roberta, por esse trabalho maravilhoso da Quinta Previdenciária, né? Ela virou um dia, e isso está espalhando no Estado, já estão fazendo a Quarta Previdenciária em alguns outros lugares, né? Daqui a pouco vamos ter a segunda, a terça, e é importante isso porque é um momento de debate. Eu também queria aproveitar para falar da paixão de ouvir a professora e doutora Ivani Contini Bramante, porque a Ivani ela tem uma facilidade de explicar todas as questões de direito social. Já tive a oportunidade de participar de mesas e também como ouvinte sempre da Ivani, e vocês tiveram a oportunidade de ver o quanto ela transita com tranquilidade, o quanto que ela nos explica com facilidade tudo isso. Queria parabenizar a Ivani, que é uma querida amiga, mas é uma profissional esplendorosa, né? Aproveitar aqui e mandar um beijo no coração da Simone Bramante, que também é uma ótima professora, né? Todos aqui são professoras, já vi todas, a Roberta, a Adriana, também ensinando, né? Então, parabenizar todos os professores, parabenizar a OAB de Pinda, o presidente Aziz, pelo trabalho que tem feito. Hoje de manhã tive a oportunidade de conversar com o presidente Caio, da OAB, e disse que estaria aqui em Pinda. Ele falou, Sodero, manda um abraço para todo mundo lá. Bom, o que a Ivani acaba de falar é uma questão muito interessante, né? Porque toda situação ela se inicia na autarquia previdenciária, por altas que são questionadas. Muitas vezes essas altas são questionadas pelo próprio trabalhador e também pela própria empresa. E embora haja, como a Ivani colocou, do ponto de vista do ato administrativo, a presunção de legalidade e legitimidade na alta previdenciária, na prática, não há um consenso de que essa alta seja adequada. Por que eu digo isso? Na última vez que o CNJ apresentou aquela plataforma que se chama Justiça em Números, ficou anotado lá 2018, que só no ano de 2018, foram propostas novas 1.084.000 ações tratando de benefício por incapacidade. Eu vou repetir para vocês.
1.084.000 novas ações discutindo benefício por incapacidade no Brasil. Por que isso acontece, né? Porque nós passamos a entender que as altas que são concedidas pelos médicos peritos do INSS, embora seja um ato administrativo com presunção, mas essa presunção ela é relativa, ela não tem traduzido a realidade. E por que eu acho que não tem traduzido, Ivani? Porque eu acho que a gente precisa criar um processo administrativo previdenciário. Porque o perito administrativo, ele faz o laudo sem ter um processo que o determine no ponto de vista científico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista analítico. Aliás, eu tenho defendido que, no caso da perícia previdenciária administrativa, deve-se aplicar o artigo 15 do Código de Processo Civil, que determina a aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo. E aí, a obrigação de seguir os artigos 464 e seguintes do CPC quando ele cuida da perícia, inclusive com perito especialista no objeto da perícia, o que deve conter, no mínimo, o laudo pericial, que tudo deve ter fundamentação científica, que tudo deve ter uma avaliação técnica e metodológica, porque senão nós vamos continuar com um problema previdenciário sendo colocado para duas partes, o trabalhador e o empregador resolverem um problema que, a princípio, não é deles, que a princípio é da Previdência Social. Por outro lado, e a Ivani foi muito clara com relação a isso, é o quanto que o advogado deve ter presença nessas questões, nesses debates. E o quanto que o advogado deve estar preparado para lidar com os benefícios por incapacidade. Percebam, senhores e senhoras, que com a última reforma previdenciária, estabelecida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, nós vamos buscar pura e simplesmente benefício por incapacidade, porque as pessoas não vão conseguir se aposentar por idade, as pessoas não vão conseguir se aposentar na antiga aposentadoria por tempo de contribuição, não vão conseguir se aposentar na aposentadoria especial, os trabalhadores da aposentadoria especial sendo obrigados a ficar mais 10, 12 anos no trabalho vão ficar doentes, e aí a presença da advocacia, né? A Ivani estava falando da súmula 32 do TST. A súmula 32 diz, olha, se o trabalhador que recebeu a alta não se apresentar na empresa nos próximos 30 dias, nem justificar para a empresa a sua ausência, ele pode ser mandado embora por justa causa. Olha a presença do advogado como é importante nestes casos, para o advogado notificar a empresa, dizendo, o trabalhador recebeu a alta, ele está discutindo a questão da doença dele, mas ele se coloca à disposição da empresa. Olha a presença do advogado. Tenho dito, inclusive, vocês devem ter me ouvido aí, que não dá mais para nenhum segurado da Previdência Social ir sozinho até o INSS para buscar seus benefícios. É necessário que ele vá com uma voz qualificada. E quem dá essa voz qualificada é a advocacia. Não tem outra atividade melhor do que a advocacia para dar voz qualificada ao trabalhador. Obviamente que quando essas questões extrapolam o limite do INSS, empresa e empregado devem conversar. Vocês observam que nós fomos ensinados na universidade a brigar, a litigar. Mas ninguém ensinou que a gente tem que dialogar. E este é um caso de diálogo. Eu acho que é importante que empresa, sindicato, trabalhador, que eles sentam para resolver este problema. A área de compliance e meio ambiente nas empresas tem melhorado muito, mas as empresas ainda acham que é melhor deixar a coisa correr e ir para litigação, né? Algumas empresas multinacionais, empresas famosas, já estão trabalhando com compliance porque elas viram que isso causa um passivo muito grande, um custo muito grande para a empresa, e estão trabalhando com profissionais multidisciplinares na tentativa de organizar isso. Por exemplo, nós temos feito aqui, nesse tipo de compliance, não deixar o trabalhador no limbo, quando estou pelo lado da empresa, né? Às vezes me perguntam, você deve ser advogado de empresa, né? E eu respondo, eu sou advogado, né? Então,
A gente não deixa nenhum trabalhador nosso no limbo. Nós fazemos, inclusive, um acordo que nós vamos, durante o período que ele está discutindo o retorno dele ao benefício previdenciário, nós vamos estar pagando para ele. E se ele receber do INSS, ele tem a obrigação de pagar a empresa. Isso fica tudo documentado. Obviamente que é muito importante a presença do sindicato, do dirigente sindical, para dar essa vertente de realidade, de responsabilidade, de não coação. É muito importante esse trabalho de conversa, de negociação, e isso é muito importante, né? Nós precisamos observar uma outra questão que a Ivani colocou, que é a questão da avaliação biopsicossocial, né? O trabalhador deve ser avaliado no seu contexto. Não adianta a gente fazer um processo de reabilitação profissional no Brasil que não funciona para reabilitar o trabalhador rural para ele ser ascensorista de elevador, que é o que na prática acontece, como a Ivani falou. Coloca o trabalhador lá para fazer um cursinho de informática e diz que ele está reabilitado, levanta-te e anda-te, né? Estou devolvendo você e aí você se vira. Precisa fazer essa avaliação biopsicossocial. Também não há no processo de reabilitação profissional, foi até o que eu escrevi na Itália, lá no pós-doutorado a respeito disso, há uma ausência de princípios da bioética no processo de reabilitação profissional feito pelo INSS, porque o trabalhador não sabe qual vai ser a reabilitação dele. E como, na maioria da situação, nós temos uma questão médica aí, haveria que ocorrer um consentimento informado, amplamente informado, para que o trabalhador saiba qual é o trabalho que eles querem que ele exercite, inclusive com relação às suas sequelas, para evitar que ele retorne à empresa e fique no aquário, seja chamado de sequelado, seja chamado de compatível. Quem é você? Eu sou o compatível, né? Seja chamado de surdinho, que são coisas horríveis que acontecem. Então, é importante que haja um diálogo a respeito disso, né? O direito sindical aponta muito para essa ideia da negociação, da conciliação. É verdade que nós estamos numa época muito ruim no Brasil, que são épocas de extremismo, né? E quando a gente está no extremismo, é difícil a gente andar numa zona cinzenta, onde a gente possa negociar. Mas é papel da advocacia. Não existe outra atividade, outro mistério na área do direito que não seja tão importante do ponto de vista do diálogo com a advocacia. É verdade também que a justiça do trabalho ela foi criada com a ideia da conciliação. Vocês que são mais novinhos não sabem, mas antes a vara chamava junta de conciliação e julgamento, para haver a conciliação. Inclusive, se o juiz não fizer a conciliação, a decisão dele pode ser anulada. Então, a Justiça do Trabalho, que criou, antes de toda essa discussão no mundo jurídico hoje, que nós devemos sentar para conciliar, a Justiça do Trabalho já faz isso desde a década de 40. Obviamente que talvez sem os instrumentos, sem metodologia, mas faz isso. Uma outra questão importante, já terminando aqui, porque é só para eu falar um oi para vocês, que a gente precisa ouvir mesmo é a Ivani, dizer o seguinte, Ivani, tem uma questão no compliance trabalhista que ela é muito interessante. A legislação previdenciária, ela estabelece lá no artigo 42, parágrafo 1º da Lei 8.213, que o empregado pode comparecer na perícia médica acompanhada de um médico de sua confiança. Se eu tenho um trabalhador que vem para a minha empresa, que eu vou recepcionar, e o médico meu do trabalho diz ele está inapto no retorno para o trabalho, nada mais adequado quando eu devolvo esse trabalhador para a Previdência Social que o médico da empresa o acompanhe na perícia. Obviamente, com consentimento do empregado, claro que com consentimento do empregado, mas se existe uma conjunção que o próprio empregado se acha inapto e a empresa também ou considera inapto, e há uma conjunção, então, aí, eu entendo que a empresa deve orientar o seu médico do trabalho, porque foi ele que orientou que o trabalhador não está apto, que ele acompanhe o empregado na perícia médica, porque daí vai ser uma conversa de médico com médico. Nós fizemos isso aqui em algumas empresas e isso funcionou bem. E aí atende os anseios do trabalhador e atende os anseios da empresa também. É a tentativa, Ivani, daquela questão que a gente aprende lá em Harvard do ganha-ganha.
onde todos devem sair ganhando numa circunstância que não foi criada pelo empregado e que não foi criada pelo empregador. Foi criada pela autarquia previdenciária. E, para finalizar, dizer que benefício por incapacidade não é esmola. Benefício por incapacidade não é esmola. O trabalhador que tem direito a receber benefício contribuiu para a Previdência Social. E a Constituição Federal, mesmo a emenda constitucional que altera o nome lá de auxílio-doença para benefício por incapacidade temporária, da aposentadoria por invalidez, de benefício por incapacidade permanente, mesmo a Constituição, ela fala da obrigação do Estado de garantir os benefícios por incapacidade. E isso se dá, depois da emenda constitucional 20 de 98, no sistema contributivo-retributivo. Então, não é esmola. E aí me deixa muito xaropado quando o INSS, no tempo de pandemia, concede um benefício de auxílio-doença emergencial de um salário mínimo. Não é esmola. Tem que conceder o benefício de auxílio-doença emergencial no valor que o trabalhador tem para receber, porque ele contribuiu para a Previdência Social nesse sentido. Precisamos ajustar isso. Precisamos trabalhar com a ideia de melhorar a perícia. Precisamos que a perícia, isso é um recado importante para o médico perito, né? Que a perícia seja reconhecida, que a perícia administrativa seja conhecida como uma perícia adequada do ponto de vista científico, porque nós vamos continuar processando o INSS cada vez que a perícia não seja bem conduzida, bem adequada. Eu queria agradecer a oportunidade, falei demais, mas é um tema importante. A Ivani... eu estava dizendo para ela, antes da gente começar aqui, que hoje eu estava dando aula a respeito do tema, e quando eu discuto precedentes, quando eu discuto jurisprudência, eu uso uma decisão maravilhosa que a Ivani deu no TRT da 2ª Região, e que serve de base, inclusive do ponto de vista principiológico, para que nós possamos estudar a questão do limbo, que, na modéstia, ela deixou de dizer que a palavra limbo jurídico previdenciário trabalhista foi criado pela nossa palestrante de hoje, professora Ivani Contini Bramante. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bom, Sodero, muito bom, professor Ivani, sempre abrilhantando ainda mais o nosso conhecimento jurídico, né? O pessoal aqui no chat está bastante feliz com a participação do Sodero, da professora Ivani, e nós temos algumas perguntinhas. A primeira pergunta que foi feita, eu acho que é legal a gente ouvir tanto a visão do Sodero como advogado, quanto da doutora Ivani como membro do Poder Judiciário. O questionamento é o seguinte: há necessidade de realização de prova médica pericial nas ações tratando do limbo? Pois há ações em que é designada perícia e outras não. É para mim a pergunta, não é isso? Então, nas ações de limbo jurídico trabalhista, de fato, é só para pedir o salário, porque ele já teve a alta médica, não é isso? E ele quer voltar a trabalhar, e o próprio juiz já fala, olha, a alta médica é um ato administrativo, ele vale por si só. Se tem alta médica, a empresa tem que, é obrigação da empresa receber o trabalhador no posto de trabalho e ainda dar trabalho para esse trabalhador. E se ele tiver indicação e sequela e indicação de readaptação, colocar o trabalhador em posto compatível com o estado de saúde, né? Na prática, como já há alta médica, e o artigo 4º diz que considera-se tempo de trabalho, tempo à disposição, nós só aplicamos o artigo 4º e dizemos, olha, o contrato não está mais suspenso, a alta médica já foi dada e o salário está correndo, então pague-se o salário. É só isso que a gente faz. Em regra, o juiz trabalhista não manda fazer perícia. Por quê? Porque nós não estamos aqui para verificar se fulano vai trabalhar ou não vai trabalhar, porque isso é uma questão do INSS. Tem que resolver lá, nós não podemos nos imiscuir nas questões do INSS para dizer, não, ele está doente, ele tem que voltar para o INSS. Não temos essa competência. O que nós temos é competência para mandar pagar o salário quando o contrato que estava suspenso ou interrompido deixou de ficar suspenso e interrompido. O salário está correndo e é isso que a gente faz. Nós só aplicamos o artigo 4º da CLT,
que diz que o trabalhador está à disposição da empresa, né? Então, a não ser que o trabalhador peça alguma perícia, porque ele quer mais alguma coisa, às vezes ele quer dano moral, ele quer dano material, também por conta da doença, por conta do afastamento. Aí, se o trabalhador pedir e tiver alguma outra causa de pedir relativa à necessidade de uma perícia, então o juiz aplica a perícia. Então, por isso que algumas ações de limbo têm perícia e outras não. Tem algumas ações de limbo que vêm acompanhado com dano moral, dano material, apuração de acidente de trabalho, estabilidade, reintegração. Então, vai depender do caso concreto, né? Algumas têm, outras não, realmente, mas depende do pedido que o trabalhador tem e da acumulação de pedido, né? Às vezes ele não quer só o salário, ele quer outras coisas também. Posso falar, Roberta? Então, eu penso isso que a Ivani falou e penso mais. O advogado deve estabelecer uma estratégia. Claro. No primeiro momento, a questão é que o trabalhador receba salário. Eu acho que as outras questões devem ser deixadas para um segundo momento, para evitar que o juiz deixe de dar uma liminar, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência. Eu vou esperar a perícia para eu entender melhor o que é que está acontecendo. Então, do ponto de vista estratégico, e processo é estratégia, né? Se a questão é, olha, nós entendemos que há uma decisão administrativa que tem presunção de legitimidade e legalidade na forma do artigo 4º da CLT, a empresa deve restabelecer a condição de empregado, inclusive pagando seus salários imediatamente. Essa é a discussão. Num segundo momento, eu vou discutir readaptação profissional, eu vou discutir se a doença foi causada pela atividade profissional, e aí tem as indenizações, porque daí a gente sabe que é um processo mais longo, que é um processo que demanda perícia, no momento em que, às vezes, a perícia não está ocorrendo por conta da pandemia. Então, a gente precisa trabalhar com isso, né? Eu vejo que é possível acontecer. Eu, aqui, estrategicamente, faria 2 ações separadas, justamente para eu ter aquela questão que é mais emergente, mais urgente, que é a questão do restabelecimento do salário do trabalhador. Sem contar, doutor Sodero, que se for só pedir salário, nós temos um artigo na CLT que diz que o juiz tem que dar preferência para os processos que só pedem salário. E também, se vai só pedir salário, ele vai cair no rito sumaríssimo, que o juiz tem lá 10 dias para julgar e tudo mais. Então, é muito mais facilitado. Se você for pedir dano moral e tudo junto, vai cair na vala do procedimento comum, e ainda a perícia vai demorar, isso pode complicar realmente. Então, estrategicamente, primeiro pede-se o salário, rito sumaríssimo, usa o artigo da CLT dizendo que o juiz tem que ter preferência no julgamento, porque tem uma preferência quando é só salário, e depois entra com uma ação específica a respeito de outros assuntos. Já aproveitando esse gancho do processo judicial e de estratégia que o Sodero comentou, vocês entendem que a empresa tem que ser responsabilizada pelo pagamento dos salários, mesmo quando o reclamante coloca na petição inicial que ele está totalmente incapaz para retornar para o trabalho, para qualquer tipo de atividade, e que apresenta documentos do seu médico particular falando que ele está totalmente incapaz? O que vocês pensam sobre isso? Olha, a Justiça do Trabalho tem determinado o pagamento, mesmo quando ele está incapaz, até solução final a ser dada pelo INSS ou na ação previdenciária que será ajuizada. Em regra, o trabalhador já avisa que ele ajuizou a ação lá na área previdenciária para resolver o problema, e o juiz manda pagar até que se resolva. Alguns juízes asseguram o direito ao ressarcimento da empresa. Só que nós temos um problema gravíssimo com o ressarcimento, porque o salário às vezes é 5 mil e ele volta para a Previdência com benefício de 2.500. É porque ele não recebe o mesmo salário lá. E fica essa defasagem. Passou por mim uma ação de cobrança desta diferença que o trabalhador ressarciu, mas ele não conseguiu ressarcir a contento, porque ele recebeu o salário aqui, mas ele só devolvia o dinheiro do INSS, metade do valor.
E aí, depois disso, ele foi despedido, bem depois, e a empresa entrou com uma ação de cobrança contra ele desse valor que ele estava devendo para a empresa. Olha que coisa! E o trabalhador ganhou o trabalhador perdeu essa ação, ele teve que realmente cumprir essa ação de cobrança da empresa na Justiça do Trabalho. Ivani, eu acho que essa é a hora da conversa. Pois é. Essa é a hora de ter um juiz conciliador e de ter advogados que negociem. Porque, exatamente, por exemplo, é o caso de sair com um acordo que, enquanto tiver a discussão na Justiça Federal do que o próprio empregado entende que ele está incapaz, a empresa paga para ele o valor do benefício que ele tinha. Sim. E depois a empresa complementa, se ele perder a ação, a empresa complementa porque evita o trabalhador ficar sem o benefício e evita da empresa ter um gasto que lá na frente ela não consegue ser ressarcida, até por conta do caráter alimentar do valor que está se pagando aí. Né? É que, na prática, o juiz aplica o artigo 4º e diz, olha, o contrato não está suspenso, é devido salário, e ponto. Sim. Né? A ideia é essa, não manda pagar só o valor do benefício, porque o contrato não está mais suspenso e o salário é devido. Esse é o raciocínio trabalhista. Por isso que a ideia, nesses casos... É de um acordo, né? É de um acordo. E acho que o juiz deve trabalhar bastante com relação... E não tem profissional melhor para fazer acordo do que o juiz do trabalho. Claro. Para conversar. Aliás, você tem feito um trabalho muito interessante lá no tribunal a respeito de conciliação e que me parece muito adequado que se faça esse trabalho da conciliação. Agora... também entendo que se o juiz tiver que decidir, ele tem que decidir pelo hipossuficiente. Ele tem que decidir pelo hipossuficiente. Aí a gente não tem muita conversa com relação a isso. Eu tenho feito muitos acordos em segundo grau, em fase de recurso, né? Eu tenho, inclusive, amanhã uma audiência em que eu fui nomeada como árbitra. Uhum. Numa questão que eles resolveram transformar em arbitragem o caso. Eu achei interessante. Amanhã às 11 horas a minha audiência a respeito desse assunto. Eu vou ver se eu tiro um acordo deles, né? Antes de atuar como árbitra, se eles estão amadurecidos o suficientemente para me nomear como árbitra, talvez eles tenham maturidade suficiente para fazer o acordo do próprio objeto do litígio, né? Doutora Ivani, eu já vi a sua palestra acho que umas 5 ou 6 vezes e sempre tem uma novidade, sempre algo a aprender e tá sendo muito elogiado também no chat, que a dupla foi assim, que os dois falando, complementando, tá sensacional. Olha, aqui é a dupla dos idosos, viu? Nós somos do grupo de risco, Ivani. A dupla do grupo de risco. Eu não sei quantos anos o Sodero tem, mas eu já vou fazer 70. Então, é a dupla do grupo de risco Ivani, aqui. Eu sou muito mais velho que você. Você nem acredita, viu? Mais velho que eu? Não Dizem é? Que eu tenho por volta de uns 180 anos, mais ou menos. Ai, meu Deus. Mas eu sou jovem de espírito, tá? Doutor Sodero, viajar com a doutora Ivani é uma delícia, uma delícia. Já tive a oportunidade, essa energia toda. A Ivani é ótima, sabe por quê? Porque tudo que ela fala a gente deve prestar atenção, porque é importante, são coisas que a gente precisa levar para a vida da gente. Então, Ivani é sempre muito importante, a gente está ouvindo a Ivani, pode ser num café, pode ser numa palestra, porque, de fato, ela tem sempre muita informação importante. Obrigada. Doutora, tem uma pergunta da Anira, que ela gostaria que fosse comentado sobre o caso do trabalhador doméstico, pois se uma empresa já é difícil, uma função compatível, imagina só em uma residência. Olha, para começar, o doméstico já não tem aqueles primeiros 15 dias, né, Sodero? Ele é afastado de plano. O empregador doméstico não tem a obrigação de pagar aqueles primeiros 15 dias. Então, o trabalhador, quando ele vai para o INSS, ele recebe desde o primeiro dia, né? Desde o dia que ele dá a entrada. E, às vezes, a doméstica demora também para dar entrada e ela fica num limbo um pouco diferenciado. E eu vou te dizer outra coisa.
o empregador doméstico não tem essa mesma postura que as empresas, porque as empresas têm um médico do trabalho, o empregador doméstico não manda, não faz um aso para a empregada doméstica voltar. Então, na prática, ainda que a doméstica esteja doente, ela volta a trabalhar doente. Né? Porque é totalmente diferente a situação, né? Eu não vi nenhum processo que correu por mim lá no judiciário que o limbo se deu entre uma relação doméstica. Eu não vi. Todos os limbos dizem respeito à empresa, porque a empresa passa o trabalhador pelo médico e faz o aso e tudo mais. A empresa tem esse negócio do índice de sinistralidade, que ela tem medo que aumenta o índice de sinistralidade, que ela vai pagar mais FAP e NETEP, então ela não quer pegar o trabalhador para não aumentar o índice de sinistralidade, entendeu? Ou então ela já manda embora para não ter problema com o tributário, e o empregador doméstico não paga, né? Não tem esse grau de risco, essas coisas todas. Então, a situação é diferente. Eu nunca vi um processo de limbo que envolva doméstico. Não vi. Pode ser que exista, mas eu não vi. A legislação previdenciária, ela traz algumas novidades para o doméstico, inclusive com relação a acidente do trabalho, né? Hoje, dando aula sobre isso, eu falei, gente, vocês já mexeram na cozinha, já fizeram comida, né? A gente aqui no final de semana, o homem que gosta de fazer o churrasco, quantas vezes a gente já não cortou a mão fazendo comida, né? Isso é acidente do trabalho se for a doméstica, né? O que acontece, que eu vejo do ponto de vista da dinâmica social, é que a relação muito próxima entre o empregador e o empregado doméstico, ela é mais ajustável, tem mais diálogo. E aí eles se ajustam entre si. Por isso que eu acho que as ações são menos ações nesse sentido. E uma outra questão que a Ivani colocou. O empregador, às vezes, ele tem a preocupação de trazer o empregado adoecido para o meio ambiente do trabalho e ele está em gozo de um benefício previdenciário puro, o B31, e ele volta e acaba se acidentando ou agravando a doença, que transforma a doença numa doença acidentária e com todas as implicações trabalhistas, previdenciárias, tributárias que tem a respeito disso. E no empregador doméstico é mais tranquilo com relação a essas questões. Bom, nós temos uma outra pergunta da participante Adriana. Ela questiona o seguinte: professores, na hipótese de o trabalhador estar acreditando na sua incapacidade de não se apresentar diante da empresa, e a empresa também o não notifica, posso reconhecer o limbo jurídico aqui também? Ou só há limbo quando a empresa está em conflito com o INSS? Olha, tem 3 situações. Tem aquela que a empresa entende que o trabalhador está doente, manda ele de volta para o INSS, não quer ele lá na empresa de jeito nenhum. Tem aquele que o empregado entende que ele está doente e ele não pode voltar a trabalhar. E tem aquele que os dois, tanto o empregado quanto a empresa, entendem que ele ainda está doente. Então, cada situação dá um problema diferente, né? A maior parte das vezes, o trabalhador tem alta médica indevida e ele, trabalhador, entende que não está bom para voltar, aí ele recorre no INSS, ele entra na Justiça Federal para restabelecer benefício e ele fica correndo atrás do prejuízo e ele não se apresenta na empresa. Aí ele leva uma falta grave ou ele fica em limbo 1, 2, 3 anos. Eu já encontrei casos de limbo de 4 anos, 5 anos, problema de coluna, né? Que ele fica sem salário todo esse tempo. E a empresa também fica quieta sem fazer nada. A empresa também não manda uma cartinha, não manda ele se apresentar, não toma nenhuma providência, fica todo mundo quieto para ver o que vai dar. Então, tem de tudo que você possa imaginar. Tem alguns que se apresentam e falam que não pode trabalhar, pede a conta. Outros pedem rescisão indireta, dizendo que o empregador não quis receber ele no posto de trabalho, pede rescisão indireta. Tem as mais variadas situações, né? Então, cada caso tem que ser resolvido de uma forma
diferente, mas todas precisam aí de advogado, de ações preventivas, de compliance, de afastamento previdenciário pela empresa. Se a empresa tiver um compliance, ela sabe o dia que o fulano afastou, quanto tempo ele vai ficar afastado, fica monitorando quando ele teve alta, porque o INSS não notifica a empresa que o segurado teve alta. E a empresa, às vezes, não sabe de nada, né? A empresa não fica sabendo que doença que é, qual é o CID, nada. E a empresa fica também aí numa situação difícil, né, Sodero? Com essa falta de informação. A lei previdenciária devia ter uma obrigação do INSS de notificar a empresa de todos os afastamentos e que tipo de afastamento é. Agora diz que é proibido pôr o CID, que o CID faz parte aí da proteção de dados, não pode mais colocar o CID no atestado de saúde e no atestado médico. Nós temos todos esses problemas ainda para resolver. Eu acho que a gente tem uma questão importante, que é a falta de gestão do serviço social da Previdência Social. Está lá na Lei 8.213. O serviço social do INSS deve trabalhar com informações claras para o segurado, em especial ao segurado em gozo do benefício por incapacidade. Está escrito lá, mas o serviço social é aquilo que menos o INSS investe. Ainda mais depois que o INSS deixou de ser ministério e ficou como um braço do Ministério da Economia, né? Então a gente já entende... Não tem serviço social lá dentro do INSS, né, Sodero? Não precisa funcionar. E uma questão muito importante do compliance... Não tem funcionário. Uma questão muito importante do compliance, Ivani, quando a gente está fazendo o compliance, todo trabalhador que está afastado da empresa, a gente passa a acompanhar a vida dele, tanto previdenciária quanto de processo, para a gente poder entender o que está acontecendo, justamente por essa falta de informação que a Previdência tem que dar. Agora, por fim, essa questão de não colocar a classificação de doença, isso vai fazer um mal para o próprio trabalhador. Porque se eu não sei, do ponto de vista epidemiológico dentro da empresa, o que está causando afastamento, eu não consigo fazer medidas preventivas para salvaguardar a vida do trabalhador. Então, é importante esse dado do que o trabalhador está se afastando para que a empresa possa fazer o compliance do ponto de vista epidemiológico. Dizer, aqui as pessoas estão com problema no ombro, olha, aqui as pessoas estão ficando surdas, olha, aqui as pessoas estão depressivas, porque isso faz parte do trabalho preventivo para organizar a empresa e também, obviamente, para dar garantia de saúde ao trabalhador. Tem uma pergunta também da Priscila. Ela fala que o funcionário ficou em gozo do benefício de auxílio-doença por 3 anos. Em junho de 2020, o benefício foi cessado, mas o empregado não informou a empresa, vindo a notificá-la somente em outubro de 2020. Ela pergunta se a empresa tem que pagar esse período de 3 meses em que o trabalhador estava sem benefício, mas não buscou a empresa. Adriana, daqui eu retornei. Você pode perguntar de novo, desde o início, que eu não ouvi a pergunta toda. A pergunta dela é o seguinte: se o funcionário teve o benefício cessado, mas só avisa depois de um período, no caso do exemplo dela, 3 meses, se a empresa tem a obrigação de pagar esse funcionário, mesmo após esse período desses 3 meses. Pois é, a Justiça do Trabalho entende o seguinte: da data da alta médica, é objetivo esse raciocínio. A data da alta médica, o contrato que estava suspenso ou interrompido, deixa de ficar suspenso e interrompido e entra em marcha o salário. O salário já é devido, entendeu? Agora, se o empregado não compareceu na empresa, alguns juízes aplicam a súmula 32, falando que é falta grave dele. Falta grave, ele não se apresentou no posto de trabalho, mas, em regra, o juiz dá o pagamento desde a data da alta médica, não importa qual é a data que o empregado comparece na empresa. Tem alguns juízes até que usam argumentos sociais dizendo, olha, ele foi pedir a nova perícia, ele entrou com pedido de restabelecimento do benefício, ele estava correndo para buscar os seus interesses, então ele não teve o ânimo abandonante.
Então, nós trabalhamos com a ideia do abandonante, o reclamante ou o empregado quis abandonar o emprego, ou ele estava impossibilitado, ou às vezes ele estava impossibilitado de deambulação, ele não foi na empresa, porque não conseguia se locomover. Às vezes ele vai na empresa e não é recebido, às vezes ele tem que corporificar a notificação, às vezes ele manda, ele chega lá, não recebe. Por isso que a gente fala, olha, tem que fazer uma notificação extrajudicial, ou mandar um e-mail, ou mandar uma carta via AR, só que a carta via AR você não tem como provar o conteúdo, mas por isso que o advogado tem que fazer aí uma notificação à empresa inequívoca de que o trabalhador está à disposição da empresa para começar a correr o salário, né? Ivani, eu acho que nesse caso, o empregador ele deve ser avisado pelo INSS ou pelo empregado para ter o dias a quo, porque ele precisa ter ciência inequívoca para o INSS não avisa, né? Então, eu entendo, neste caso, né, se eu fosse advogado da empresa, que eu iria dizer que não houve ciência inequívoca da empresa. E aí o empregado também tem que ter a boa-fé objetiva da informação. E é obviamente que a gente precisa entender quem é esse empregado, se ele é um trabalhador muito simples, que ele não tem noção, se ele é um engenheiro, se ele é um técnico. Precisamos trabalhar com a individualidade da questão. E o tipo de doença, né? Isso, o tipo de doença, o tipo de incapacidade. Imagina um trabalhador com uma doença psiquiátrica, né? Um trabalhador que está na cama, não consegue caminhar, deambular, como a Ivani falou. Essas questões, elas devem ser observadas. Eu acho que a gente sai com uma lição muito interessante aqui, que embora a gente precise estudar, a gente entenda tudo isso, não há uma receita de bolo adequada. A gente precisa analisar o caso concreto para daí tirar saídas. Por isso que é importante o advogado estar pronto tecnicamente para todas as possibilidades. Né? Precisa entender... A resposta é essa mesmo, as circunstâncias do caso concreto que vai ditar a solução do problema. É essa análise de conjuntura, né, que eu aprendi na CUT, quando era advogado da CUT, né, a análise de conjuntura do caso para a gente poder tomar as deliberações cabíveis nesse sentido. E, mais uma vez, Adriana, Roberta, Vani, Simone, eu coloco a importância do advogado, né? Porque a Ivani estava falando da notificação extrajudicial, hoje a gente entra aqui nos Correios, preenche o telegrama com cópia e aviso de recebimento. Eu tenho a íntegra daquilo que eu notifiquei e não preciso ir desgastar o trabalhador lá na frente do empregador, né, nessas questões. A importância, a gente precisa dizer para a sociedade do papel magnífico, importante que a advocacia faz, aquela qualidade de voz que a Constituição Federal deu no artigo 133 e que a gente precisa fazer valer. A advocacia precisa estar preparada para dar voz qualificada para a cidadania quando for necessário. Hoje nós temos, inclusive, o WhatsApp, né, que tem força. O próprio capítulo das provas no CPC diz que as provas eletrônicas, incluído o WhatsApp, incluído esses novos meios telemáticos, né, o e-mail e tudo mais, e hoje nós temos assinaturas digitais. Eu recebi um documento pelo Adobe Sign, assinei aqui o documento no e-mail e mandei de volta. Então, você pode fazer a assinatura pelo Adobe Sign. Tem um tal de Blocking Chai, que eu nem sei direito o que é isso, mas que o pessoal está usando como meio de prova. São vários meios de prova hoje que o advogado pode corporificar um documento por esses meios das novas tecnologias que a empresa vai receber assim, em tempo real, vamos dizer. Né? É verdade. Mesmo com Covid, mesmo com a porta fechada, ela vai receber. Muito bom. Nós temos uma outra pergunta de um participante. Ele questionou o seguinte: cabe dano moral em razão do limbo? Em caso positivo, o dano é presumido ou há necessidade de prova do dano moral? Aqui, olha, tem inúmeras ações que cumulam o limbo com o dano moral basta provar a situação do limbo. É a situação do limbo que deve ser provado.
né? Porque o dano moral, você não tem como provar o tamanho do dano, o tamanho do sofrimento da pessoa, porque é tudo subjetivo, né? Você prova a situação do limbo. Eu tive casos que o trabalhador ficou no limbo, foi despejado porque ele não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, a situação de saúde dele piorou, ele teve que morar com parentes. Toda essa circunstância que aconteceu na vida dele, ele pediu não só dano moral, mas ele pediu também dano material, né? Porque ele deixou de receber salário, ele perdeu a casa, uma série de questões que aconteceram na vida dele. Ele usou cheque especial, aí ele não pagou, foi executado, tinha uma ação trabalhista, uma ação de execução que ele teve que contratar advogado para cuidar da vida lá jurídica dele. Ele colocou tudo no pacote, né? E pediu, por conta do limbo, revirou a vida dele de cabeça para baixo. E aí a importância do advogado utilizar da ferramenta de informação para o juiz, não por conta do dano, porque o dano está claro. O quanto vale esse dano, né? Eu gosto de usar aquela nomenclatura de Dintillac, lá da França, para estabelecer o dano extra-patrimonial. E aquela nomenclatura ela é muito interessante. O pessoal que nunca usou Dintillac, por favor, faça uma leitura de Dintillac, para verificar como é que a gente pode ajudar o juiz a estabelecer a fixação do quantum. E aí tem que contar toda essa história. Eu vejo que não dá para falar, houve o limbo, a empresa não tomou a posição e a empresa deve ser condenada. Vai ser condenada R$1, 100 mil reais, 200 mil reais, e aí a obrigação do advogado de contar a história, de trazer a prova, de convencer o magistrado da sua tese, do quanto trouxe a dor. Obviamente que dores são difíceis de você dimensionar, mas a nomenclatura de Dintillac, ela traz questões de natureza objetiva que a gente pode convencer o juiz. Muito juiz não conhece, mas não conhece porque a advocacia não suscita. Então é importante que a advocacia suscite para que a gente possa tentar ser o mais objetivo em dores que às vezes a gente não consegue dimensionar, né? Quanto dói você não ter comida para comer? Quanto dói a pessoa dizer que você está devendo? Quanto dói você receber várias ligações dizendo que você está com a casa atrasada, que você não pagou o mercadinho, que alguém que emprestou dinheiro para você? Quanto dói isso? Que alguém bate na sua casa, você abre a porta e fala, vim tomar seu carro porque você não pagou na frente do seu filho, vim pegar sua televisão que você não pagou. Quanto dói? Mas é tentar colocar isso de uma forma mais objetiva possível para que, eu vi esses dias o meu amigo Guilherme Feliciano, numa live, adoro o Guilherme, e Guilherme estava dizendo o seguinte, a Constituição Federal nunca falou para mim, juiz, que eu devo julgar com justiça. Era uma falha da Constituição, né? Então, é isso. É a gente ajudar o juiz a julgar sempre com a melhor justiça possível. Eu queria só complementar, Sodero, que o juiz julga e julga como julga, porque é o advogado que traz a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota, e é o advogado que cria a tese. O juiz não cria tese nenhuma, porque nós estamos adstrito àquilo que está nos autos. Quem cria a tese são as partes. E em matéria de dano moral, eu utilizo muito uma teoria alemã chamada teoria dos círculos concêntricos, que nós usamos a teoria na matemática, mas ela serve para todas as aplicações. Então, quando você pega o artigo 223 da CLT que fala do dano moral, diz assim, olha, o juiz vai avaliar o bem jurídico tutelado, o juiz vai avaliar a extensão do dano, o juiz vai avaliar se houve perdão pedido, né, perdão tácito, o juiz vai avaliar se a empresa tomou todas as medidas para minimizar o dano, o juiz vai avaliar qual a contribuição numa proporcionalidade que a empresa teve no tamanho do dano. Então, nós vamos falando assim, olha, ele ficou sem salário durante 3 anos. Então, é o primeiro círculo do dano. Por causa disso, ele
foi despejado, outro círculo de dano. Por causa disso, ele perdeu o carro, mais um círculo de dano. E eu vou fazendo os círculos concêntricos de dano e vou mostrando o tamanho do dano e aplico o artigo 944 do Código Civil, que diz o dano mede-se pela sua extensão. Então, eu tenho que mostrar para o juiz a extensão. Eu faço um primeiro círculo, um segundo, um terceiro, um quarto para o dano material. E aí a gente puxa a correspondência do dano moral para cada evento. E utilizamos a filosofia do Ortega y Gasset, que é o filósofo espanhol que você conhece, que ele diz que o homem é o homem e as suas circunstâncias. E nós temos que sempre levar em conta que a Constituição e a lei levam em conta o homem contextualizado, o homem, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto trabalhador, enquanto consumidor, enquanto incapacitado para o trabalho, enquanto idoso, e tudo isso tem que ser sopesado. Imagine uma pessoa que perde uma casa e que hoje ele tem 58 anos, quando é que ele vai conseguir comprar outra? E com um problema de coluna e semi-analfabeto que não vai conseguir arrumar emprego em lugar nenhum. Então, aqui entra não só a CID, que é a doença do indivíduo, mas a CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, que leva em conta também a incapacidade social do indivíduo. Né? É diferente, por exemplo, um engenheiro com problema de coluna, que fala 2 línguas e tem 4 faculdades e tem 38 anos, e um pedreiro que tem a mesma sequela na mesma vértebra, um pedreiro semi-analfabeto com 59 anos, que mora num barraco, numa favela, no morro, que anda de ônibus e mora com a família e tem 5 netos e sustenta todo mundo. As incapacidades são completamente diferentes. A inserção ou a reinserção, a readaptação no mercado de trabalho dessas 2 pessoas são completamente diferentes. Não tem como fazer medição e olhar uma tabela da SUSEP ou uma tabela do DPVAT e falar a vértebra 3 desse quebrou, a vértebra 3 desse quebrou, então o dano é tanto. Não dá. Não tem equiparação entre essas 2 pessoas. Eu não posso levar isso em consideração. Nós temos que levar em consideração o homem contextualizado, né, para fazer, a resolver aí as questões jurídicas e fazer justiça, né? Mas acho que já falei demais. Olha, vocês são incríveis. O pessoal aqui no chat está super feliz, elogiando muito vocês. E, como a Adriana já disse, cada vez que a gente ouve vocês, a gente aprende mais e mais. Nós temos uma pergunta da Débora. Ela questiona o seguinte: quando é reconhecida a incapacidade e indeferido o benefício previdenciário por falta de carência, o empregado está no limbo? Pois é, eu vou deixar para o Sodero, que ele é mais previdenciarista do que eu, mas eu coloco ele no limbo, claro. Né, Sodero? Eu entendo que não, porque aí eu tenho uma questão muito objetiva que não tem relação com a doença, que é uma relação da falta de carência. O que a gente precisa observar é se, de fato, essa situação é uma situação que se exige carência ou não. Se for doença ocupacional, se for acidente do trabalho, não estou tratando de carência. Se for aquelas doenças do artigo 151 da Lei 8.213, as chamadas doenças graves, eu não estou falando de carência. Entendo eu até que aquela lista do artigo 151 ela é exemplificativa e, no caso, por exemplo, da contaminação por coronavírus, entraria como doença grave. Quando a gente tem 150 mil mortes no Brasil, mais de 150 mil, entraria como doença grave sem carência também. Além de, em alguns casos, ser doença ocupacional, embora o governo brasileiro não queira estabelecer como doença ocupacional. Mas aí foi doença comum, né? Uma pneumonia que você pegou chuva porque foi jogar futebol, sei lá, e jogou futebol debaixo da chuva. Como é que fica? E o fulano não tem o período, né, de carência. Ele está trabalhando há 2 meses. Aí ele não consegue gozar do benefício, né? E aí a questão é mais objetiva, de pressuposto
da questão e não mais da questão do limbo por conta da doença propriamente dita. E uma outra questão muito importante aí, e que talvez a gente deva prestar muita atenção no indeferimento previdenciário a respeito da carência, por exemplo, Ivani, é a questão dos motivos determinantes. Se o INSS disse que é carência, se eu tiver que entrar com uma ação previdenciária, eu só vou discutir carência, porque a incapacidade, o INSS diz que está tudo bem, e o INSS não pode apresentar defesa discutindo a incapacidade, a questão da teoria dos motivos determinantes. Bonito isso, hein? Nessa situação é interessante até... Desculpa, doutora. Não, essa questão da carência, às vezes existe contagem errada também, né, Sodero? Muitas vezes. Então, isso é importante, né? Por isso que, de novo, né, eu sou da época dinossáurica em que o direito previdenciário era muito simples. Hoje, o direito previdenciário é muito complexo. Então, nós temos convidado toda a advocacia do Estado vir para o direito previdenciário. A gente adora. Mas precisa dizer para todo mundo que precisa se qualificar muito, porque esses detalhes, eles trabalham com a vida das pessoas. As pessoas entregam a sua vida para o advogado que trabalha no direito social, em especial no direito do trabalho e no direito previdenciário. Com toda esse ataque aos direitos sociais desde a Constituição Federal de 1988, todos restritivos de direito, há necessidade que o advogado esteja preparado, a advogada esteja preparada para dar a informação correta para o segurado numa hora dessa. Eu queria advertir também a advocacia no sentido da manutenção da condição de segurado. Às vezes o indivíduo ele perde o emprego, mas ele tem ainda um período de graça, que a gente chama que é um período de cobertura. E às vezes, quando aquele período de cobertura já passou, o período de graça já passou, e aí ele aparece lá no INSS, o INSS diz para ele assim, você perdeu a condição de segurado. Mas se ele provar que ficou doente lá atrás, quando ele ostentava a condição de segurado, né, ele provar isso, que a doença é pré-existente, que ele não ficou doente naquele dia, ele consegue contornar o limbo por falta de carência ou por falta de condição de segurado, né? Então, tem uma série de macetes aí que nós temos que, cada caso, buscar a questão da contagem do tempo de contribuição, a contagem do tempo de graça, do período de graça, né? Para verificar se o indivíduo tem realmente ou não. E o INSS, ele só coloca assim, falta de carência, ele não fundamenta. E você não sabe nem que conta fazer, porque o que foi que o INSS decidiu? Ele não traz os fundamentos. Quando não traz os fundamentos, cabe mandado de segurança por falta de fundamentação. Então, eu já entro logo com mandado de segurança, não vou ficar entrando com ação para ficar discutindo se tem carência ou não tem carência. Eu entro e digo, olha, não fundamentou. Eu não consigo nem me defender porque nem fundamentou. Eu não tenho carência por quê? Como é que foi que você contou? Qual foi o tipo de conta que você fez, né? Então, às vezes, nós manejamos aí o mandado de segurança em vez de uma ação para discutir, né, o direito ou a carência em si. É interessante também observar a convenção coletiva da categoria, né? Porque eu já verifiquei algumas que prevêem a responsabilidade da empresa pelo pagamento dos salários durante algum período, quando o benefício é indeferido por falta de carência. Então, é sempre importante observar isso. Os sindicatos lá da região que o Sodero advoga e ele faz lá as orientações, são em regra lá, São José, aquela região, tem sempre norma coletiva que complementa, né, o auxílio-doença, que cobre um período do limbo e também essa situação que você está colocando aí. É bom, toda vez que o advogado for atuar na área trabalhista, a primeira coisa é verificar qual é a categoria e mandar buscar a norma coletiva. É isso aí. Que às vezes a gente fica surpreso. E outra, um mero descumprimento de qualquer coisinha lá, você pode pedir multas normativas também. E as multas normativas, elas vão para o bolso do trabalhador, né? Que é o lesado. E ninguém faz isso, viu? Ninguém pede, às vezes, a norma coletiva, né?
Pessoal, a partir de hoje, quem não pedir na norma coletiva vai tomar uma suspensão. Porque eu tenho um guru que chama Allan Kardec, que fala da fé raciocinada. A partir do momento que você tem informação, não pode errar mais. Né? Então, vocês tiveram informação de quem sabe que é Ivani Contini Bramante. Então, não você pode entrar no site dos sindicatos, que a norma coletiva, às vezes você não consegue baixar, porque eles cobram, né, para dar cópia, mas é só entrar no site do sindicato, da categoria, que a norma coletiva está lá estampada, é obrigatório, né? E também a gente tem o sistema mediador do Ministério agora da Economia, que as normas coletivas depositadas estão lá, né, da database correspondente, da vigência correspondente. Doutores, temos várias perguntas ainda, mas devido ao adiantado da hora... Manda por escrito, infelizmente. Manda. Sim. Ou vamos fazer uma live, assim, tire sua dúvida, ou tira tema, ou tira... Sim. Isso. Ótimo, adorei a ideia. Já está marcado, perfeito. Ivani, e se a gente ficar falando como matraca aqui, eu e Sodero, a gente só responde perguntas, né, Sodero? Perfeito. Tá marcado. Como eu já disse, já vi várias vezes, a senhora mesmo teve aqui umas 2 ou 3 vezes, fora as que eu já vi em outras ocasiões, e a gente sempre tem algo a acrescentar. E é isso que é interessante, né, no direito, e cada vez mais as informações sendo adicionadas, e com a presença do Dr. Sodero, complementou perfeito. Só elogios, como já dissemos, e eu queria agradecer novamente a presença dos dois, parabenizar novamente pelo dia de hoje. É uma honra tê-los aqui, mesmo que virtualmente, e principalmente virtualmente, né? Porque se não fosse isso, a gente não teria a presença de vocês. E muito obrigada mesmo, e esperamos essa outra live só com tira dúvidas. Eu acho interessante, vamos fazer. Aí o público já fica aí de prontidão para ver qual vai ser a data. E é uma honra estar aí na UAB, uma honra estar com a minha amiga Adriana, a Robertinha, e o Sodero, que eu amo de paixão. Ele faz parte do cantinho do meu coração. Beijo. Obrigada para todo mundo, tá? Recíproco, Ivani. Queria agradecer a Adriana Roberta de novo, OAB de Pinda, dizer para cada um de vocês que assistiu, que a gente fica muito honrado de estar falando para a gente tão qualificada, dizer que a nossa comissão lá em São Paulo está à disposição das questões de direito previdenciário, e vou estudar muito quando tiver esse bate-papo aí de novo com a Ivani, porque vocês viram que ela é feríssima demais, e como ela disse, é recíproco também, ela mora no coração da gente, porque pessoa espetacular, de coração aberto, não tem medo de ensinar, e a gente tem que tirar o chapéu sempre. Parabéns, viu, Ivani? Eu quero fazer um agradecimento especial a quem ficou nos ouvindo, porque nós só atuamos por conta de vocês. Vocês é que são nossa inspiração, né, Sodero? Os alunos, esse público todo aí que nos incentiva a continuar nessa caminhada e a trazer as informações e ainda a troca de experiência, porque eu digo que toda vez que eu faço uma live, eu dou uma aula, eu mais aprendo do que ensino, porque as perguntas, as dúvidas que os alunos trazem me faz raciocinar coisas novas. Eu cresço com as perguntas que os alunos fazem, com as dúvidas deles. Então, eu mais aprendo do que ensino. E é por conta deles aqui que eu tenho a minha inspiração de cada dia mais continuar atuando. Obrigada a todos. Também gostaria de agradecer a todos, doutor Ivani, Sodero, Adriana, muito obrigada. Simone também está escondidinha aí. Gostaria de agradecer a Tânia, que está trabalhando nos bastidores, o pessoal da Cultura e Eventos, a todos os participantes que ficaram aqui firmes e fortes até o final. E gostaria de aproveitar o ensejo para convidá-los para a nossa próxima quinta previdenciária. Nós vamos receber o professor Jesus Najib, e ele vai tratar do tema Aposentadoria Especial dos Profissionais de Saúde na Prática. Então, não percam, contamos com vocês na próxima. Sigam os professores nas redes sociais, sigam a página da nossa comissão também no Instagram. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.